que está em Tiago. Eu pedi para você abrir, só eu que não abri aqui. Tiago 1, do verso 21 ao verso de número 27. Diz assim, ó: portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a uma pessoa que olha a sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas a pessoa que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é essa: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Amado Senhor, aplica a sua palavra ao nosso coração. Amém. A pergunta que eu lhe faço, eu queria que você respondesse para você mesmo. Como que você entende como que a palavra de Deus deve ser recebida por você? Como que você deve receber a palavra de Deus? Eu queria que você pensasse, como que você deveria receber a palavra de Deus? Pronto, você respondeu dentro de você isso. Eu deveria receber a palavra de Deus assim, assim, assim. E agora eu te pergunto, como você tem recebido a palavra de Deus? Como você tem recebido a palavra de Deus? Como que você tem recebido os ensinos que Deus traz ao seu coração? Eu tenho o costume de dizer, gente, que não basta conhecer a Bíblia. Não basta conhecer a Bíblia. O próprio Tiago diz que o diabo conhece, que o diabo sabe, que o diabo, ele sabe do poder de Deus, ele sabe quem é Deus, mas nem por isso ele deixa de ser diabo. Então, conhecer a Bíblia não é o bastante. Mas a aplicação do conhecimento da palavra de Deus, a aplicação da verdade, a aplicação daquilo que nós conhecemos da parte de Deus, ela fará uma diferença tremenda na nossa vida e no nosso viver. A palavra de Deus deveria ou deve ser recebida como uma recepção de boas-vindas àquelas pessoas que a gente ama. Quando você recebe um amigo na sua casa, como que você recebe o amigo na sua casa? Como que você recebe uma pessoa que você ama na sua casa? Você deixa a casa cheirosa, bonita. Normalmente você faz isso. Você deixa o ambiente abençoado, cheiroso, decorado. Fica tudo arrumadinho porque você vai receber um amigo. E você faz isso porque é legal que a gente receba alguém assim. A palavra de Deus, ela não é diferente. Deveríamos também recebê-la com o coração aberto, com o coração escancarado para ela, sem reservas, sem receios. Abrir o nosso coração e deixar a palavra de Deus trabalhar dentro de nós. Pastor, é todo mundo que deixa a palavra de Deus trabalhar dentro dela? Não. Não é todo mundo que deixa com que a palavra de Deus trabalhe dentro dela. Mas pastor, se é palavra de Deus, por que então que Deus não trabalha? Por que Deus então não faz o serviço na marra? Deus não faz o serviço na marra. Deus não quer fazer o serviço na marra. O Senhor Jesus, lá em Apocalipse, no capítulo 3,
Ele diz no verso 20 assim: eis que eu estou à porta e eu bato. Ele é um Senhor que bate a porta com gentileza. Ele é um Senhor que bate a porta com educação. Ele é um Senhor que espera que a pessoa do outro lado abra a porta. Ele espera isso. Ele deseja que assim seja. Ele quer que assim seja. Jesus, lá em João capítulo 10, quando ele fala sobre o bom pastor, e o bom pastor é ele mesmo, e ali Jesus falando do bom pastor, ele traça um paralelo entre o mercenário e o bom pastor. E Jesus diz que o mercenário invade tudo, que o mercenário não respeita a vontade, não respeita os sentimentos, a inteligência de ninguém. O mercenário é mercenário. Mas Jesus não, Jesus diz: eu sou o bom pastor que dou a vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor. E as minhas ovelhas ouvem a minha voz e sabem quando eu falo com elas. Então a palavra de Deus deve ser recebida dessa maneira. E quando você recebe a palavra dessa maneira, sabe o que a palavra de Deus opera em você? Livramento. A palavra de Deus opera livramento na sua vida. Hoje, meus irmãos, nós estamos cercados pela informação. Não é verdade? Estamos cercados. Se você for para uma rede social agora, se você navegar agora e buscar uma mensagem, você vai encontrar várias mensagens, você vai encontrar vários pregadores, você vai encontrar bons pregadores, você vai encontrar pregadores mal intencionados, você vai encontrar pregadores bem intencionados. Você vai encontrar gente de Deus, e você vai encontrar gente, entre aspas, supostamente de Deus. Você vai encontrar tudo, você vai ouvir de tudo. E se você não tiver estrutura para ouvir, para escutar e para entender, você se perderá nas suas ideias, e ao invés de você fazer um bem a você mesmo, você vai fazer um grande mal. Porque não são todos os caminhos que levam a Deus, não são todas as palavras que levam a Deus. Esquece isso, isso é mentira. Não é verdade. Ah, mas se é bom é de Deus, pastor. Nem tudo que é bom é de Deus. E você tem que ter muito discernimento. O que é discernimento? Discernimento é a capacidade de você entender o certo e o errado, o bom e o ruim, o joio e o trigo. Isso é discernimento. Discernimento é a capacidade que você tem de separar o joio do trigo. E separar o joio do trigo, meus irmãos, é um negócio quase impossível. Chegando Jesus a dizer que no último dia, quem que vai separar joio de trigo? Os anjos. Que no último dia, o joio será queimado e o trigo será conservado. E ele disse que os anjos vão fazer isso. Os discípulos estavam preocupados e Jesus propõe essa parábola a eles, dizendo a eles que, olha, não se preocupe, cuidado, para você, ao tirar o joio, você tire também o trigo. Então, a palavra de Deus, é ela que nos capacita, é ela que nos orienta ao ponto de fazer com que a gente tenha discernimento. Porque é pela palavra de Deus que você observará a árvore. Jesus, ele falou que nós conhecemos uma árvore pelos seus frutos. E é a palavra de Deus que tem a capacidade de nos salvar, de nos dar discernimento. É a palavra de Deus que nos orienta, é a palavra de Deus que nos guia, é a palavra de Deus que é lâmpada para os pés, é a palavra de Deus que é luz para o caminho, é a palavra de Deus que vai fazer isso com a gente. E quem estabeleceu a palavra foi o próprio Deus.
O próprio Deus estabeleceu a sua palavra, para que fôssemos orientados por ela. Por isso que existe uma estratégia, um trabalho diabólico, para que a verdade de Deus, ou a palavra de Deus, não chegue aos corações. Jesus, certa vez, ele propôs uma parábola, onde ele fala dos terrenos, não é verdade? Onde ele fala que há uma semente que caiu à beira do caminho, a outra caiu sobre as pedras, a outra caiu entre os espinhos, e a outra caiu em boa terra. 4 terrenos. Os terrenos aqui simbolizam os corações. O semeador saiu a semear. O semeador é o próprio Jesus. Ele semeia. Semeou a palavra caiu em terreno, em 4 terrenos. Um desses terrenos produziu fruto. E eu gosto da palavra de Lucas, que Lucas diz assim: as que caíram em boa terra são os que, com um coração bom e generoso, ouvem a palavra, retêm a palavra e dão fruto. E como que dão fruto? Com muita perseverança. Ouvem a palavra de bom, de reto coração, e com muita perseverança dão fruto. O fruto, gente, ele não é automático. O fruto da vida cristã, ele é produzido pelo Espírito Santo, sim. E qual é a nossa parte? A nossa parte é a perseverança no caminho. É a perseverança na verdade. É a perseverança nas coisas de Deus. Então a palavra em nós é poderosa para nos salvar. Então, receber a palavra traz livramento. Traz livramento. Então, como que você deve receber a palavra de Deus? Primeiro, devemos receber a palavra de Deus com contrição. O verso 21 nos fala que nós devemos fazer o quê? Receber a palavra com contrição, ou seja, com um coração ensinável. Receber a palavra de Deus com um coração ensinável. Qual que é a diferença de uma pessoa que se deixa ensinar para uma que não se deixa? Aquela que se deixa ensinar, ela se percebe quando ela está ouvindo. Quando ela está escutando, ela tem a percepção dela mesma, pronta a agir dentro dela. Ela ouve a palavra e ela subentende, ela logo entende. Puxa, porque você não pode entender. Foi algo que o pastor Marcelo pregou aqui, acho que domingo passado, que ele disse, falando sobre a palavra, a mensagem, ou seja, o esboço é do homem, mas a mensagem é de Deus. Isso daqui que eu estou lhe falando, eu gastei tempo pensando sobre isso. Gastei tempo colocando isso diante de Deus em oração. Pedindo que Deus, de alguma maneira, falasse às pessoas que aqui estivessem. Porque nas minhas orações eu falo exatamente assim: Senhor, aqueles que estiverem ali hoje, fale com elas. Ministra o coração delas. E nisso eu coloco todos nós que ministramos aqui. A Andréia ministrou aqui. O Ministério de Louvor ministrou músicas aqui, louvores aqui. A Andréia teve um tempo que ela partilhou conosco o que o coração dela sentia. E a gente se sente amado por uma palavra de Deus, de carinho, de zelo, de amor pela nossa vida. Então essa palavra, ela precisa ser recebida com humildade, em um espírito ensinável. É tudo que estão querendo tirar da gente. Estão querendo tirar de nós esse coração ensinável, gente. Estão querendo tirar de nós esse coração. Você já não percebeu isso? Estão querendo tirar de nós esse coração. Você sabe que uma pessoa, ela pode estar desviada da verdade com a Bíblia debaixo do braço. A pessoa pode estar desviada da verdade com 10 versões diferentes da Bíblia no celular dela. Porque hoje eu nem vou falar a Bíblia debaixo do braço, né? Mas você está aí logado com uma Bíblia na sua
no seu aparelho eletrônico aí, no seu celular, no seu iPad, não sei. É possível a pessoa, ela ter a palavra tão próxima a ela ter a verdade tão perto dela e estar longe dessa verdade. Por quê? Porque ela não é ensinável. E você não precisa ter uma mente brilhante para você entender as Escrituras. Muito pelo contrário. Você pode até ter uma mente brilhante. Augusto Cury, é ele que conta. Você já deve ter lido algum livro dele, se não leu, é muito bacana. Ele tem uma percepção muito bacana da personalidade, da psicologia em si. Um cara muito legal, eu gosto muito de ler o que ele escreve. E Augusto Cury, ele conta que converteu-se. Ele diz que converteu-se ao estudar a personalidade de Cristo. Estudando a personalidade de Cristo, e ele escreveu um livro sobre isso, falando sobre a personalidade de Jesus, e ele, estudando a vida de Cristo, ou estudando a personalidade de Cristo, ele tem um encontro com Cristo, palavras dele. Segundo as palavras dele, até então um ateu, segundo o que ele diz. Então a palavra, ela é poderosa quando a gente deixa que ela trabalhe dentro de nós. Você acha que Deus lhe daria alguma instrução para piorar a sua vida? Você acredita que Deus falaria alguma coisa que iria piorar o seu viver, iria piorar você como homem ou como mulher? Não, as instruções de Deus são boas. Quando você lê o Salmo 19, você lê que o Salmo 19 é um resumo do Salmo 119. Se você não quiser ler o Salmo 119, porque ele é muito grande, leia o Salmo 19. E se você ama a palavra de Deus, leia os dois. Mas o Salmo 19 é mais ou menos o resumo do Salmo 119. O Salmo 119 exalta a lei de Deus. Aqueles que o escreveram exaltam a lei de Deus, exaltam aquilo que Deus coloca para eles. Exaltam a lei, falam da beleza da lei. No Salmo 19, já diz que a lei do Senhor é perfeita, que a lei do Senhor revigora a alma, que a lei do Senhor transforma, que elas são mais doces que o favos de mel. Palavra de Deus. Então a palavra de Deus, gente, não é um negócio chato. Na verdade, sabe o que nos afasta da Bíblia? O pecado. O pecado afasta o homem da Bíblia. Alguém disse, ou o pecado lhe afastará da Bíblia, ou a Bíblia lhe afastará do pecado. É uma das duas coisas. O pecado te afasta. E segundo Jesus, lá em João 17, quando Jesus ora pelos seus discípulos, Jesus diz o quê? Santifica-os na verdade, tua palavra é verdade. Olha o que Jesus falou. Pedro, um dia, quando Jesus lavava os pés dos discípulos, Pedro perguntou, Senhor, lava o meu corpo todo. Aí Jesus falou para ele, não, Pedro, vocês já estão limpos pela palavra que eu lhes ministro. Você está percebendo? Palavra é água que limpa, é água que transforma. Por isso que um altar não pode faltar palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que vai provocar na gente sede por Deus. Que vai provocar na gente sede pelas coisas de Deus, sede pelas coisas do céu. Então devemos receber a palavra de Deus com um coração ensinável. Com um coração ensinável. Segunda coisa, devemos receber a palavra de Deus em obediência. Veja o verso 21. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra em vocês implantada, eu já falei, o qual é poderosa para salvá-los. O envolvimento
com a palavra em nós implantada, é poderosa para nos salvar. Então a gente precisa receber a palavra humildemente, porque ela está sendo implantada em nós. E ela precisa ser reconhecida em todas as áreas da nossa vida. Ontem, meus irmãos, o pastor Marcelo trouxe uma mensagem aqui para os casais. E usou dados científicos, dados de estudos feitos com casais. Trouxe esses dados e finalizou tudo isso com aquilo que Deus espera de mim e de você. Você está vendo como as coisas andam juntas? Meu povo está sofrendo, segundo Oséias capítulo 4, verso 6, o povo sofre porque lhe falta o quê? Conhecimento. Lhe falta conhecimento. Por quê? Porque o sacerdote rejeitou o conhecimento. Está lá escrito. Oséias capítulo 4 você vê o profeta Oséias falando isso. E depois em Oséias capítulo 6, você vê o mesmo Oséias dizendo: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, se eu permito que Deus trabalhe em todas as áreas da minha vida. Lembra quando Jesus, ele transformou a água em vinho lá em bodas de Canaã da Galileia? O que Maria falou para os serventes: façam tudo o que ele vos mandar fazer. Tudo o que ele vos mandar fazer, façam. Façam tudo o que ele mandar vocês fazerem. Em todos os momentos, em todas as áreas da vida. Deus, a sua palavra, ela nos direciona para as áreas da nossa vida, gente. Não pense você que não. Muito pelo contrário. O livro de Provérbios é um livro tão rico em seus ensinos, que se você se dedicar a ler um provérbio por dia, em 31 dias você vai ler todos os provérbios. E o livro de Provérbios vai te ensinar a lidar com quase todas as situações da sua vida. Está na Bíblia. Então a palavra de Deus, ela nos revela. Agora, a palavra de Deus, ela não pode ser trabalhada como um self-service. Ou seja, eu me sirvo do que eu quero. A palavra de Deus não é isso. Havia uma determinada pessoa que nos conta que tudo que ela não concordava na Bíblia, ela tirava a página. Rasgava e jogava fora. Não concordo com isso, isso daqui não é para mim, aquilo não é para mim. Tem gente que se comporta assim ainda. Nem tudo é para mim. É o self-service, eu só vou me servir daquilo que eu gosto. Olha, isso daqui é bom, isso daqui não é bom. Ah, isso é bom, não, isso não é. Ah, isso é bom. Não é assim que funciona. Eu não sei quantos de vocês aqui se lembram daquela famosa caixinha de promessa. Quem lembra? Quem lembra da caixinha de promessa? Caixinha de promessa. O nome já diz tudo, é caixinha de promessa. Caixinha de promessa tem o que dentro dela? Promessa. Era uma caixinha feita com promessa. Vamos esquecer o compromisso. Jesus, em Mateus 11, 28, Jesus diz assim: vinde a mim todos vocês que estão cansados e oprimidos. Joia, beleza, legal, é isso mesmo, ele convida todos. Venham a mim todos vocês, todos que estão cansados, todos que estão oprimidos, todos que estão sobrecarregados. Não importa quem você seja, não importa como você esteja hoje, agora, no momento, não importa. Venha a mim todos vocês, como vocês estão. Venham. Agora, o que Jesus falou continua. Venham a mim todos vocês que estão sobrecarregados, e tomai sobre vós o meu jugo. O meu jugo é suave, meu fardo é leve. O jugo, tem fardo, é leve, mas a pessoa tem que carregar também. E aí ele diz: aprendam de mim. Olha o que Jesus falou, que você deveria aprender dele. E quando você pega os ensinos de Jesus, e você apanha os ensinos de Jesus, e você faz dos ensinos de Jesus uma prática para a tua vida, você então é comparado a um homem, a uma mulher prudente,
que edificou a sua vida na rocha, que edificou a sua vida sobre a rocha. Está edificado. E você vai prevalecer. E você vai suportar os embates. E você vai suportar as tempestades. E você vai suportar as horas difíceis, as horas adversas da vida. Sabe por quê? Porque você está firmado, porque você está praticando a palavra de Deus. Tem pregador que diz assim: olha, pratique a palavra de Deus e não vai acontecer nada de ruim na tua vida. Não é verdade. Você pode praticar a palavra de Deus, você pode praticar a verdade de Deus e enfrentar desertos, e enfrentar vales, e enfrentar tempestades. Você pode. Essa é a verdade. Você pode. Foi isso que Jesus falou quando ele terminou o sermão do monte. Todo aquele, pois, que ouve a minha palavra e a pratica, eu comparo ele a uma pessoa prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E quando vieram as tempestades da vida e deram contra a casa dela, ela ficou firme, porque a vida dela estava edificada sobre a rocha. Mas também houve aquele que ouviu a palavra e não praticou. E esse é comparado a uma pessoa imprudente que edificou a sua casa sobre a areia. E quando vieram também as tempestades e deram com ímpeto contra aquela casa caiu, porque ela estava edificada sobre areia, edificado sobre rocha e edificado sobre areia. Quem está edificado sobre a rocha? Está edificado sobre a rocha aquele que obedece, aquele que pega a palavra de Deus e a torna prática no dia a dia da vida dele. É uma coisa prática, uma coisa leve, uma coisa gostosa de se viver. Não é um peso. A palavra de Deus não é um peso, minha gente. Ela não é um peso. Não é um peso você viver os mandamentos na sua vida particular, na sua vida coletiva. Não é um peso você viver a palavra de Deus no seu casamento, você viver a palavra de Deus na sua família, você viver a palavra de Deus na sua vida social. Não é um peso. Não é. Muito pelo contrário. É vida edificada na rocha. Então, a caixinha de promessa a pessoa comprava porque só tinha promessa. E aí eu lembro, tira uma promessa para mim. A gente tinha um programa de rádio, eu lembro até hoje isso, gente. E aí as pessoas participavam ao vivo, né? E tinha muito programa de rádio na época que o pessoal ficava tirando palavra. Tirando palavra. Sabe o que é tirar palavra? Você pega a Bíblia assim, joga numa página e mete o dedão. Tirou a palavra. Aí o cara abriu lá, meteu o dedão e Judas foi e se enforcou. Tu vai lá e faz o mesmo, vai para o inferno. Eu me lembro de um rapaz que, pastor Marcelo, a gente estava na rádio nesse programa juntos, fazendo o programa. E o cara entrou ao vivo, falou que queria uma palavra, E lá no estúdio, um olhou para o outro assim, falei: rapaz, olha aí, está ao vivo, tira a palavra para o cara. Aí, tinha uma caixinha de promessa lá no estúdio. Aí tiraram. Gente, por incrível que pareça, no meio da promessa tinha uma palavra dura. Quando pegamos assim, olhei assim, eu falei: rapaz, leio ou não leio? Sabe por quê? Sabe o que estava escrito? Honesto e tardo de coração para crer em tudo que Deus lhe diz. Leio ou não leio? Tira a palavra aí para mim. Tiramos. Quer que a gente leia? Quero. Honesto e tardo de coração para crer em tudo que Deus te diz. Essa não é para mim, não. Não era para ele. Talvez fosse. Mas ele queria o self-service. Não tira outra. Tira outra, tira mais uma, tira outra, até dá certo. Sabe a sorte? Tenta a sorte. Não é isso. Gente, eu vou dizer uma coisa para você. Deus pode falar assim com você, de você pegar a Bíblia, numa hora que você está tão desesperado, você abrir lá e bum. Pode? Pode. É regra? Não. Eu lembro do meu pai, quando meu pai partiu para o Senhor, meu pai infartou. Então, foi muito traumático para nós isso. Eu já tinha meus 33 anos. 33?
Isso, 33 anos. 33 para 34 anos. E eu me lembro que eu deixei ele no hospital, ele já havia falecido. E eu voltei para casa para apanhar os documentos dele. A gente teve que sair às pressas com ele. Fui buscar alguns documentos. Quando eu cheguei na cozinha da minha casa, eu vi a casa vazia. Você imagina a angústia que não deu. E eu me lembro de ter falado, Deus, eu estava assim com a Bíblia. Eu me lembro até hoje disso. Eu me debrucei sobre a Bíblia, eu chorei sobre a Bíblia. A Bíblia sempre foi, e sempre há de ser a minha regra de fé e prática. Eu me lembro que aquele dia eu chorei sobre a Bíblia. Eu disse, Deus, eu preciso de uma palavra rema sua. Eu preciso de algo revelado, de algo que venha de encontro. Aí eu fiquei folheando a Bíblia, sabe? Folheando. E aí eu caí em Provérbios. E aí eu me lembro de ter colocado a mão. Ouve teu pai que te gerou e não desprezes tua mãe quando vier envelhecer. Gente, aquilo entrou dentro de mim. Deus falou comigo, mas poderosamente. Ouve teu pai que te gerou e não desprezes tua mãe quando ela vier envelhecer. E a partir daquele dia, eu já era um filho tranquilo, casado, um bom filho. E essa palavra, ela entrou dentro do meu coração. Se Deus quiser falar assim conosco, Ele pode até falar. O que a gente não pode é fazer disso uma regra. Estude a palavra de Deus. Salmo 1, que o justo tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele medita. Ele lê a palavra de Deus, ele absorve a palavra de Deus, ele a lê debaixo de oração. Ele lê debaixo de orientação. Espírito Santo, fala comigo, Espírito Santo. Dirige a minha vida, Espírito Santo. Eu quero te ouvir, eu quero te obedecer. Eu quero ser obediente à tua voz, eu quero ser obediente à sua palavra. Eu não quero fazer das Sagradas Escrituras um self-service. Vamos ver o que é bom para mim aqui. Não, tem coisa que vai se adequar mais, tem outras que vai chamar nossa atenção. De repente você esteja, como ontem, foi falado aqui, de repente o marido esteja tratando tão mal a esposa. Aí ele vai para Efésios. Ame a sua mulher como Cristo ama a igreja. Não é para mim não, negócio aqui não é para mim não. Olha Deus te exortando, falando para você mudar um pouco. Você lê lá, honra teu pai e tua mãe. Daqui não é para mim não, mas você não está honrando teu pai e tua mãe. Você está andando num caminho de morte. Olha, há caminhos que para o homem parece vida, mas o final deles é morte. Você tem que entender que é Deus às vezes chegando junto de você, querendo que você obedeça a sua voz. Obedeça a palavra, em todas as áreas da sua vida. Coloque a palavra de Deus. Em terceiro lugar, devemos receber a palavra de Deus com conformidade. Olha o que ele diz aí, ó. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Quando a palavra de Deus, quando eu não estou me parecendo mais com Cristo, alguma coisa não está certa. A nossa vida tem que ser mais parecida com a vida de Jesus. Está dando para entender, amém ou não amém? Eu falava isso com a Neuma hoje. Depois que nós almoçamos, eu falei para ela assim, puxa vida, a gente tem uma tendência tão natural de lidar com as coisas, que a gente se esquece que a gente vive uma vida sobrenatural. Eu falei isso para ela hoje, ela sabe disso. Nós não podemos tratar as coisas com naturalidade. Nós somos diferentes, você é diferente. Se você entregou sua vida a Jesus, você é diferente. Você é uma pessoa diferente.
As pessoas, quando olham para você, já esperam uma atitude diferente. É a expectativa que as pessoas têm de nós. Por isso que quando a gente cai, quando um crente em Jesus cai em alguma coisa que não devia, a pressão cresce. Porque ele é uma pessoa que todo mundo espera diferente. Um pastor, quando ele chega, o que as pessoas têm em relação a um pastor? Expectativa. O que as pessoas têm em relação a um padre? Expectativa. O que as pessoas têm em relação a um líder religioso? Uma expectativa de que ele seja uma pessoa diferente. Diferente em que sentido? Diferente no seu modo de falar, no seu modo de enxergar, no seu modo de ouvir, no seu modo de viver. É isso que as pessoas esperam. E eu sempre digo o seguinte: quando você sabe quem você é, metade dos seus problemas estão resolvidos. Quando você sabe quem você é, quando você tem consciência de quem você é, você já se guarda. Então, as pessoas têm uma expectativa. Todo mundo que me ouve espera que o pastor Ronaldo seja aquilo que ele está falando. Todo mundo espera isso de mim, ou não? Você acha que não? A gente fala em público, vive falando em público, vive ensinando em público, vivo me relacionando com pessoas todos os dias. Quando eu jogo futebol com os que não são crentes, eles falam pastor. E eles esperam uma atitude de pastor dentro de campo. Ainda bem que eu não sou zagueiro. E quem joga bola que sabe que o zagueiro tem que chegar junto às vezes. Né, Mateus? Mateus era zagueiro. Chegava junto. Então é assim, gente. As pessoas têm uma expectativa quanto a gente. Jogando futebol, eu sou goleiro, né? Aí de vez em quando eu tenho que falar para minha zaga: vamos fazer a obra, vamos fazer a obra, vamos fazer a obra. Eles não entendem nada. É fazer a obra. Faz o que você tem que fazer, marca como você tem que marcar. Gente, você lembra quando Pedro se afastou de Jesus? O que as pessoas que olharam para Pedro falaram? Você é um deles. Você é um deles. Ei, você anda igualzinho ele. Você é discípulo dele, não é? Por quê? Porque estava nas características de Pedro, no andar de Pedro, no falar de Pedro, no proceder de Pedro, estava aquilo que Jesus era. Por isso que ele se arrependeu, do jeito que ele se arrependeu. Deixa eu dizer uma coisa para você. Aquele que se converteu a Cristo, ele perdeu o jeito de pecar. Todo aquele que se converteu, ele perdeu o vício do pecado. O crente em Jesus é desajeitado para pecar. Ele se entrega rapidinho. Eu já contei para você essa história, né, de um determinado crente que estava meio desviado. Ele falou assim: quer saber de uma coisa? Eu vou lá para Marquês de Sapucaí, eu vou lá, vou ver aquele carnaval bacana e vou ficar lá no meio da galera lá. Aí ele foi. Estava lá no meio do povão, na Marquês de Sapucaí, lá no Rio de Janeiro. E ele não encontrou uns evangelistas, um pessoal que evangelizava no carnaval? Um daqueles evangelistas malucos chegou nele lá na arquibancada lá, falou: tem uma palavra de Deus para você, no meio da Marquês de Sapucaí. Quando Deus quer falar com você, não tem inferno que detenha a mão de Deus se Ele quiser falar com você. Ele vai falar, Ele vai se movimentar. Não há nada que segure a ação de Deus. Quando a palavra de Deus não está nos fazendo mais parecidos com Cristo, alguma coisa não está certa. E não é com a gente, não. Não é com a gente. Aliás, não é com Deus, é com a gente. Não é com a palavra de Deus, é com a gente. Então, ser cada vez parecido com Jesus. O que Paulo falou aos Filipenses? Tenha em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sejam parecidos com Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não se julgou com usurpação ser igual a Deus, mas antes se humilhou, sendo obediente até a morte de cruz. E Deus lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho do céu, na terra e debaixo da terra. Tende em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo chegou a dizer assim: não mais eu vivo, mas é o Senhor Jesus que vive na minha vida. O cara de perseguidor de Jesus agora estava parecido com Jesus.
Olha aí, que vida é essa, gente? Que maravilha de vida. Em seus passos, você já ouviu desse livro? Em seus passos, o que faria Jesus? Em seus passos, em suas pegadas, em seus caminhos, em seus relacionamentos, nos lugares que você vai, o que faria Jesus lá? O que ele faria? O que ele diria? O que ele realizaria naquele lugar? O que Jesus faria? Se eu não estou me parecendo com Cristo, eu estou enganando a mim mesmo. Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, minha gente. É Tiago que falou. Segunda coisa, Deus não nos dá a verdade simplesmente para que nós satisfaçamos a nossa curiosidade ou simplesmente para que a nossa mente seja iluminada, mas para nos mostrar quem realmente somos. Olha o que diz: aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática. Diga, ouve a palavra, mas não põe em prática. É semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois olha para si mesmo e logo esquece da sua aparência. Quantas vezes você se olhou no espelho hoje? Você contou? Quantas vezes você foi para o espelho antes de chegar aqui? Quantas vezes? As mulheres, é claro, foram mais. Dizem que mulher não pode ver um espelho, né? É verdade, será? Eu não sei. Pelo menos a minha, ela gosta de espelho. Então, quantas vezes nós nos olhamos no espelho hoje? E daqui a pouco a gente voltou para ver se estava daquele jeito que a gente pensou que estava. Aí a gente voltou lá para ver se realmente era aquilo que a gente estava pensando. A gente vai no espelho, se olha e pergunta para o outro: eu estou bem? Você não está convencido ao olhar no espelho. Ele está falando: aquele que ouve a palavra e não a põe na prática é semelhante a alguém que olha a face no espelho e logo se esquece. Então, nós somos convidados a andarmos de acordo com a palavra de Deus. E olha, se você anda de acordo com a palavra de Deus, você vai ter benefícios. Gente, eu acho tão lindo isso em Deus. Toda obediência é recompensada. Diga, toda obediência é recompensada. Isso quer dizer que eu vou obedecer por causa da recompensa? Não. Quem ama tem prazer em obedecer. Foi Jesus quem disse isso. Jesus falou assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Foi Jesus que falou, não fui eu só estou reproduzindo o que Jesus falou. Aquele que tem meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e nós viremos e faremos nele morada. Foi o que nós cantamos aqui hoje. A gente vai vir e fazer nele morada. E de acordo com a palavra, sempre haverá bênçãos. Olha o verso 25. Mas o homem, mas a pessoa que observa atentamente a lei, observa de bom e reto coração, observa querendo melhorar. Eu tenho um casal aqui na igreja aqui, que eu não vou dizer o nome deles, né? Porque não seria bom, mas eles me procuraram certa vez, e eles disseram assim para mim: pastor, desde que Jesus se tornou o Senhor da nossa família, como a nossa família melhorou. Mas melhorou, pastor, substancialmente. Pensa no novo homem que o meu marido se tornou. Pensa numa nova mulher que eu me tornei. Que coisa gostosa de ouvir, gente. E eles são assíduos à igreja. São novos convertidos. Mas são assíduos à igreja. Receberam Jesus, se batizaram. E eles estavam me contando isso, me falando isso. E não tem maior alegria para um pastor do que ele ver ovelhas dizendo isso para ele. Pergunta para qualquer pastor.
A maior alegria de um pastor é quando ele percebe, quando ele vê isso, quando ele percebe isso, quando alguém vem e lhe diz isso. Mas aquele que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei. Está vendo? Tem que ter perseverança. Sabe por que tem que ter perseverança? Porque o nosso eu, as nossas vontades, a nossa velha natureza, gente, ela é terrível. Vira e mexe, ela quer ressuscitar. Vira e mexe, ela quer assumir o trono. Por isso que nós cantamos, eu me lembro da minha juventude de ter cantado muito aquela música, Jesus te entronizamos, declaramos que és rei. Tu que estás assentado entre nós. E nós cantávamos, assume o trono. Que a gente diminua, que tu cresças. Elimina em mim o que é da velha criação. Eram cânticos que nós vivíamos cantando. Eis-me aqui, ó Deus, minha vida oferecer. Eis-me aqui, ó Deus, em meio à cruz te oferecer. Deus me visita, tira de mim, Senhor, o que é da velha criatura. A velha criatura é terrível. A velha criatura, ela só quer agir de uma maneira natural. A velha criatura quer que você venha agir como você sempre agiu antes de conhecer a Cristo, antes de ter um relacionamento com Cristo. E persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-a. Ele termina, será feliz naquilo que fizer. Será feliz naquilo que fizer. O homem que observa atentamente a lei, que persevera na prática dessa lei, que não se esquece do que ouviu, mas pratica, será feliz naquilo que realizar. Eu li o verso 25, será feliz no que realizar. E eu concluo aqui a minha palavra, dizendo para você, que se você receber a palavra que em ti é implantada, com alegria no coração, você será influenciado por essa verdade como? Primeiro, através das suas palavras. O verso 26 diz, aquele que se diz religioso, mas não controla a sua língua, não controla a sua maneira de falar, tem alguma coisa errada com ele. Todo boca aberta tem problema. Para você entender melhor. Todo boca aberta, toda vez que você vê alguém que fala demais, esteja certo, ele não está deixando que a palavra nele implantada modele a sua vida. Nossas palavras. Aquele que está, o verso 26, né, que diz aqui, o verso 26 fala que qualquer pessoa, se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. E a sua religião não tem valor algum. Então, receber a palavra de Deus influencia as nossas palavras. A gente fala com sabedoria, a gente fala com amor, a gente fala com graça, a gente fala no tempo certo. No nosso cuidado, o verso 27 fala sobre o cuidado pessoal. Você passa a ter um cuidado com você, um cuidado com o outro. Cuidado com você e cuidado com o outro. Cuidado pessoal e cuidado com a outra pessoa. E o verso 27 termina dizendo, né? Que nós não nos deixaremos corromper. A religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta. Cuidar dos órfãos, das viúvas. Um dia uma pessoa falou para mim, pastor, você é religioso? Eu falei, olha, se você entender religião como a Bíblia ensina, eu creio que eu sou, porque eu cuido de pessoas. Porque eu me aproximo de pessoas para saber o que está acontecendo. Porque eu abraço pessoas quando elas precisam ser abraçadas. Porque eu considero pessoas quando elas precisam ser consideradas. Então a religião sem mácula é essa, que não se deixa corromper pelo mundo. Então, a palavra vai te influenciar também a você não se contaminar com esse mundo. Você é sal da terra, você é luz do mundo. Você não está aqui para ser influenciado, você está aqui para influenciar. E hoje, volto a dizer para você que
as informações que a gente recebe todo dia, toda hora, todo momento, elas estão nos bombardeando, querendo fazer o que com a gente? Querendo nos corromper. Corromper acerca de coisas que são tão básicas para qualquer sociedade. Coisas que são tão básicas a qualquer família. Hoje pela manhã, ouvindo o pastor Marcelo pregar aqui, o pastor Marcelo deu uma pincelada em um assunto logo no começo da mensagem. E eu estava pensando, eu falei, como está sendo difícil dizer verdades no dia de hoje, nos dias de hoje. Verdades básicas, gente. Você viu o pastor Jorge Linhares sendo chamado para depor no Ministério Público, porque ele disse que mulher é mulher e homem é homem. Você entende isso? Alguém ser chamado pelo Ministério Público para depor, porque ele falou que homem é homem, que mulher é mulher. Que erro tem nisso? É biológico. Olha o mundo que a gente está vivendo. Se porventura a gente disser algumas verdades, e aí você recebeu uma notícia no outro dia, de que o teu pastor foi preso, procure saber por que ele foi preso, antes de você crucificá-lo. Porque vai chegar uma hora que homens de Deus vão ser presos, porque estão falando isso. Eu fui hoje na casa de minha irmã e minhas duas sobrinhas vieram me abraçar, duas lindezas, duas meninas. Não tenho dúvida que elas são meninas, nenhuma. Eu amo e trato com respeito qualquer pessoa que pense diferente. Mas exijo também que nós sejamos também tratados com respeito acerca daquilo que pensamos. Aliás, vivemos no estado laico onde nós temos o direito de pensar, temos o direito de nos expressar. Isso é um direito constitucional nosso. Mas está ficando difícil. Estão querendo corromper a nossa mentalidade, a nossa mente. E tudo que Deus nos colocou não é para fazer mal para ninguém, muito pelo contrário, é para direcionar. Eu, graças a Deus, na minha vida ministerial, eu já conversei e converso com pessoas que são extremamente diferentes de mim, que pensam diferente de mim, que têm comportamentos diferentes de mim e que os respeito. E graças a Deus, todas essas que eu me relaciono, eu tenho sido respeitado por elas também. E isso faz com que a gente conviva em respeito, em harmonia e em vida. É tudo que nós queremos. Então, a nossa purificação, quando você recebe a palavra, quando você é influenciado pela palavra, você não se deixa corromper pelo mundo. Pode falar, meu irmão, pode me trancar num quarto, pode botar uma voz ali, Deus não existe, Deus não existe, Deus não existe, Deus não existe. A minha alma saberá que Ele existe, e que Ele é real, e que Ele é verdadeiro, e que Ele estabeleceu princípios para a vida do homem. Pronto. Se alguém me prender amanhã, você intercede por mim, hein? Ficamos de pé. Eu não sei até quando a gente vai poder dizer essas verdades. Mas vamos aproveitar enquanto a gente pode. Tem uns meninos bons aí, está se formando em direito aqui. Vai defender a gente. Queridos, como que você tem recebido a palavra de Deus na tua vida? Como que você recebe a palavra de Deus no seu coração? Você moço, moça, jovem, senhor, senhora, como que nós estamos recebendo a palavra de Deus? Como? Como que a gente está recebendo? Como que a gente está vivendo? Deixa Deus transformar a tua vida. Ó, sabe onde o lugar mais legal para iniciar toda essa transformação? Dentro da sua casa. Lá é o primeiro lugar. Começa a ser parecido com Cristo, com os seus filhos, com a sua mulher, os filhos para com os pais. Quando as pessoas olham para suas atitudes, elas lembram de Jesus?
As nossas atitudes lembram Jesus? Alguém já disse assim, você teve uma atitude, nossa, você me pareceu com Jesus agora. Como é bacana quando a gente faz isso. Você sabe que a igreja primitiva, lá nos dias dela, eles foram chamados de cristãos. Por quê? Eles eram chamados de cristãos porque pareciam-se com Jesus. Eles olhavam para a igreja primitiva e eles pareciam-se com Jesus. Por isso serem chamados de cristãos, porque eram parecidos com Jesus. Quando a pessoa diz eu sou cristão, é porque ela é parecida com Jesus. Para eu dizer eu sou cristão, é porque eu sou parecido com Jesus. E se tem algo que Deus quer, é que você se pareça com Cristo. Foi por isso que Ele enviou o seu Filho, para que você se parecesse com Ele. E se você e eu, se a igreja de Jesus se parecer com Cristo, nós vamos influenciar todos os lugares que a gente colocar a planta dos pés. Todos os lugares. Missionários que pregaram o evangelho em outras nações, a Índia, Mahatma Gandhi dizia, quando ele foi evangelizado, ele falou, olha, ele foi evangelizado por alguém e ele disse a alguém isso, olha, se você se parecesse com o Cristo que você prega, olha, eu aceitaria a tua mensagem. Mas você é diferente daquilo que você anuncia. É um desafio, gente. Você está aqui para ser desafiado por Deus nessa terra. Vamos cantar ao Senhor e vamos colocar nossa vida diante de Deus. Apresenta a sua vida diante de Deus hoje. Apresenta a tua vida, fala Espírito Santo, eis-me aqui. Fala isso ao Espírito Santo. Aleluia, fala isso ao Espírito Santo.